muito bem-vindos. Está no ar mais um programa Histórias e Conquistas. Pessoal, e hoje estamos gravando diretamente de Miami Beach, porque o nosso programa está com algumas edições especiais, que é o Histórias e Conquistas Além das Fronteiras. Eu estive checando alguns dados e vi que cerca de 2,5 milhões a 3 milhões de brasileiros moram fora no exterior. E o programa tem como objetivo contar histórias. E nessas edições nós vamos contar um pouquinho das histórias dos brasileiros, as dificuldades, as superações, os desafios, de como que é ter uma vida fora do Brasil. Não perca, o nosso programa de hoje conta a história de uma modelo, ela que é diretora de cinema, veio compartilhar seus desafios, suas superações. Nosso programa está começando, fique com a gente. Estamos de volta hoje conversando com a Cris Saur. Cris, seja muito bem-vinda ao nosso programa. Obrigada. Pessoal, a Cris é uma amiga minha de infância e ela começou a sua carreira como modelo no Brasil e vai contar um pouquinho no primeiro bloco como é que é essa carreira de modelo, de atriz, de diretora de cinema e depois vai falar um pouco mais sobre os desafios de morar nos Estados Unidos, né, Cris? Cris, me conta, como é que foi que você começou a sua carreira de modelo? Eu ainda estudava engenharia civil em Porto Alegre e fui numa festa, acho que como a maioria das modelos. Teve um booker de uma agência de Porto Alegre mesmo que veio conversar comigo, me deu o cartão dele e eu sempre tive essa coisa de querer viajar, queria conhecer o mundo, eu queria conhecer gente e aí eu fui na segunda-feira já, fui lá na agência, já fizeram fotos, já fizeram Polaroid, que na época fazia, e aí eu fui viajar, fui pro Chile, depois eu fui pra África do Sul, depois eu fui pra Europa. Essa carreira, você viaja, mas eu tenho uma amiga minha que é modelo lá em Balneário, mas ela não viaja tanto. Agora, se você viaja, se propõe a viajar mais, você tem mais oportunidades? Tem bastante oportunidade fora do Brasil também. Ah, legal. O que você precisa para ser modelo hoje em dia? Eu acho que tem que ter bastante atitude. Porque o estereótipo que se tem é que tem que ser alta, magra, né? Mas você está colocando que tem que ter bastante atitude. Eu imagino que é uma carreira difícil, porque você é muito nova quando você assume, né? Quando você é modelo. E tem muitas oportunidades, inclusive, às vezes não tão positivas, né? Muitas drogas que se ouve falar. Então você tem que ter uma cabeça muito boa, como você colocou, tem que ter atitude. Como é que você percebe isso? Quantos anos começa uma menina para ser modelo? Com quantos anos mais ou menos ela começa? Começa bem cedo, mas tem essa coisa do estereótipo da modelo, que ela tem que ser alta, ela tem que ser magérrima, que ela tem que ter um certo perfil. Isso mais para passarela, para fazer o fashion. Mas tem também as modelos comerciais, que são mais baixinhas, elas têm um pouco mais de corpo, são lindas. E realmente começa bem cedo, tu precisa lidar com bastante coisa, é responsabilidade, é saudade da família. Ficar gente grande bem rápido. É verdade. Qual é que foi assim um momento? Teve algum momento de superação? Qual é que foi assim uma habilidade que você teve que desenvolver na sua carreira de modelo que depois você, claro, tirou de letra, mas assim foi algo que você teve que aprender a fazer? Eu tive que aprender a fazer bastante coisa, desde lavar minha roupa e passar, cozinhar, mas eu tive que aprender a lidar com não. Eu acho que essa é uma carreira onde tu aprende a lidar com não bem cedo, numa época onde, principalmente pra menina, sabe, a autoestima, você mexe muito com a autoestima, então no início eu achava que eu não era bonita, que eu não era, sei lá, que as pessoas não gostavam de mim, que não me queriam, quando na verdade eu não era talvez o perfil daquela marca, eu não era o perfil daquela campanha, então é muito diferente, sabe, então hoje, mais velha, alguns anos depois, eu entendo que é muito o perfil do que o designer ou que que a produção está procurando. Naquele momento. Legal. Teve algum fato marcante assim na sua carreira? Você estava me contando antes sobre isso, aquele da passarela, né? Você pode compartilhar pra gente? Tu adorou, né? Teve esse desfile da Semana de Moda de Milão, que eu tava super animada para fazer. E aí num dos meus outfits, eu tinha uma bota bem comprida, que ela era toda de amarrar, era linda. Só que aí a camareira que estava me vestindo, ela confundiu o sapato, aquela correria de backstage de desfile, e ela colocou o sapato errado.
Então eu estava na fila, eu já era próxima, quando eles viram que eu estava com o sapato errado e tinha que trocar, e era assim muito rápida. Então vieram e colocaram aquela bota de qualquer jeito e não deu tempo de amarrar até em cima, então, e o cadarço ficou muito comprido. Então no que eu caminhava, aquele cadarço embolava de um lado para o outro da perna, e a hora que eu cheguei no final da passarela, toda aquela imprensa italiana e do mundo inteiro, o cadarço deu um nó, e quando eu virei para voltar, meus 2 pés ficaram juntos e eu caí de cara no chão. Não contente, quando eu levantei, o cadarço continuava enrolado. Daí no próximo passo eu caí de novo no chão. Aí foi um trauma, que eu fiquei por muito tempo para fazer desfile, eu não queria mais fazer desfile, eu ficava nervosa, eu suava. Mas hoje eu acho engraçado também. Com certeza, tem uma história engraçada para contar, né? Cris, e o lado bom desse modelo? O que tem de gostoso assim no lado desse modelo? Você conhece muita gente, você vê muitos lugares bonitos, você conhece pessoas criativas, pessoas interessantes, pessoas que têm uma cabeça um pouco diferente, sabe? E eu sempre gostei muito de viajar, eu gostei de conhecer pessoas diferentes, de lugares exóticos, de paisagens bonitas, sabe? É uma coisa que sempre me encantou. E depois você acabou indo pro lado artístico. É isso? Daí eu sei que você veio para os Estados Unidos foi por causa disso. Você pode contar um pouquinho como é que foi? Eu morava em Nova York na época e aí eu comecei a estudar para ser atriz. Eu já tinha feito algumas coisas em São Paulo e eu sempre fiz muito comercial de TV. Então, depois que eu terminei meu curso de atriz, a mesma escola eles também tinham curso de filmmaker. E eu, quando estava fazendo meu curso de atriz, eu escrevia, eu tinha umas ideias, umas coisas que eu queria fazer, e daí em exercício de aula eu já queria dirigir todo mundo. Então eu pensei, bom, vou tentar. E acabou que eu me formei como diretora de cinema em Nova York. Aí eu fiz o meu primeiro curta em Nova York, daí eu fiz uma estreia na Soho House lá, foi super bacana. E logo em seguida, acho que nem meio ano depois, eu fui para Los Angeles. E já tem quase 4 anos. E você está aqui nos Estados Unidos. Os Estados Unidos, eu estava checando, ele é o país mais procurado pelos brasileiros para vir morar no exterior. Você vê muito brasileiro por aqui? Principalmente aqui em Miami, é quase uma extensão do Brasil, vê. Ontem nós estávamos conversando até sobre isso, é muito brasileiro, né? Legal. Uma dúvida, assim, quais são assim, as principais dificuldades que se tem para morar no exterior? O que você vê de difícil? Saudades de casa, cultura, né? O que você percebe assim que pega às vezes, que dá vontade de voltar, se dá vontade de voltar? Eu tô fora tem quase 15 anos, então hoje eu já me sinto assim parte, sabe? Eu tô nos Estados Unidos tem 6, mas sempre foi saudade de casa, saudade do pai e da mãe, sai de casa muito cedo, fica com saudade do colinho da mãe, do carinho, da comida, da cultura brasileira. Eu acho que o brasileiro, ele é um povo caloroso, ele é um povo amigável, ele é um povo alegre. E não só o americano, mas que eu morei muitos anos na Europa também, eles são um pouco mais resguardados. Mas depois que eles te conhecem também, eles são um povo alegre também. É um povo alegre, legal. Pessoal, fique com a gente. Daqui no segundo bloco nós vamos falar um pouquinho mais sobre como que é morar no exterior. Estamos de volta hoje conversando com a modelo, atriz, diretora de cinema, Cris Saur. Cris, eu vi que você ganhou um prêmio especial. Como é que foi esse prêmio? Conta um pouquinho pra gente. O ano retrasado, agora a gente já tá em 2006, né? Até estranho falar. Em 2014, eu tive a oportunidade de fazer um documentário sobre a fundação que o Roger Federer tem na África. Então eu fui pra Zâmbia e filmei um documentário dos projetos sociais que eles têm lá. E esse documentário foi para festivais e daí teve um festival em Los Angeles que a gente ganhou o prêmio de melhor filme, melhor cinematografia e eu ganhei de melhor diretora. Essa foi uma das maiores conquistas que você já teve?
Foi uma das. Ai, maravilha. Legal, parabéns, né? Viu? Você saiu até na Caras, né? Eu vi a fotinha, muito bacana. Ontem até nós estávamos conversando, pessoal, e maravilhoso, assim, passeando da Ocean Drive pro hotel com uma amiga nossa, e o legal que ela estava, era 11 horas da noite, andando na rua, de carrinho, com o bebê, maravilha, né? Qual que você acha, assim, que é um dos principais atrativos para vir morar nos Estados Unidos? Eu acho que a segurança que você tem aqui, essa liberdade de poder andar de noite, de poder passear na rua, de você poder usar uma joia, de você, sabe, não ficar se preocupando, ainda mais se você tem família, tem filho, sabe, você quer proteger, você quer o bem-estar, então aqui, sem dúvida, é uma coisa que faz diferença. Legal. Tá, e hoje daí agora você está migrando para a área da artística e produção de filme, né? Então, a Cris estava me contando que ela tem um documentário super especial que você gravou, né? Você pode contar um pouquinho pra gente, né? Não foi pro ar ainda e tá em stand-by, mas ela vai contar um pouquinho pra gente como é que é esse documentário. Essa ideia do documentário, ela já está na minha cabeça já tem muitos anos, que o nome do documentário é Quest for Beauty. Ele está sem nome em português ainda, mas seria Em Busca da Beleza. E eu ficava me perguntando, sabe, logo que eu comecei a modelar, o que era ser bonito, o que é a beleza, por que a gente é fascinado por beleza, que importância que ela tem. E eram umas perguntas que sempre ficavam na minha cabeça. E aí, o ano retrasado, final de 2014, eu comecei a filmar e comecei a entrevistar pessoas de filósofos, um yogi, pessoas de religião, de arte, sabe, fashion designers, modelo, atrizes, atores, para saber o que é a beleza, qual é a necessidade da beleza, se a gente precisa da beleza para viver, sabe, que coisa que a gente tem com isso, por que atrai tanto. Então eu terminei de filmar, viajei 11 países filmando, eu entrevistei 30 pessoas. Eu tenho bastante material, ele está filmado. Agora tem toda a parte da pós-produção para fazer ainda. Ah, legal. E tem alguma previsão de quando é que ele vai estar disponível? Vai mais uns 6 meses, eu acho. Legal, a expectativa é grande, né? E o futuro? O que você acredita, o que você almeja para você? Eu quero continuar trabalhando com filme, que é minha paixão. Então eu acho que eu me vejo aqui nos Estados Unidos ainda. Eu tenho vontade de mostrar mais do Brasil, tenho vontade de mostrar mais do povo brasileiro, de brasileiros que fizeram a diferença, de brasileiros que conquistaram coisas legais, e tem bastante. Aqui no exterior? Não só no exterior, mas no Brasil mesmo, sabe? Da diversidade brasileira. Então eu tenho umas ideiazinhas assim, mas eu quero fazer coprodução com o Brasil, eu tenho uma produtora no Brasil, eu tenho ainda umas ideiazinhas na manga, na cartola, e acho que é isso. Tá ótimo, né? Cris, pro pessoal que está começando a sua carreira, que dica que você daria assim para alguém que está iniciando a sua carreira de modelo e qualquer profissional, né? Porque o objetivo do programa não é somente para profissionais que trabalham nessa área artística quando você é entrevistada, mas claro que se leva um pouquinho da tua personalidade, da tua atitude, que faz a diferença em qualquer carreira. E qual que é assim algo que você teria feito diferente ou algo que você fez bem, que deu certo, que você acha que pode fazer a diferença na carreira de uma pessoa que esteja começando a sua atividade profissional? Eu acho que a gente tem que fazer o que a gente gosta, sabe? De ouvir a vozinha de dentro, de ouvir os teus instintos, de ouvir teu coração, sabe? Fazer o que gosta, fazer com o coração, fazer com paixão. Isso é uma coisa que é o que dá satisfação pra gente, de fazer uma coisa que inspira a gente, que deixa a gente feliz. Então, sei lá, aquela coisa até pode parecer meio clichê, mas segue o coração que... A intuição, ontem nós estávamos conversando, né? Eu acho que eu teria
me ouvido mais, mas é uma coisa também que vem com a maturidade, eu acho. Claro, daí depois tu pensa, poxa, por que eu não fiz antes, né? É mais ou menos assim. Fácil. É verdade. Tu fica às vezes negando, né? Não, eu não vou, será? E aí depois tu pensa, poxa, se eu tivesse escutado 1 ano antes o que o meu coração já dizia, eu teria poupado 1 ano da minha carreira. É mais ou menos assim. Pessoal, eu preparei um Minuto Coach super especial para vocês, da minha corrida, 10 quilômetros. Fica aí algumas dicas para você que quer correr e quer alcançar aí um objetivo profissional. Pessoal, a dica do nosso Minuto Coaching para você está relacionada a essa medalha. Como eu falei, agora eu fiz a maratona da Disney de 10 quilômetros e foi um momento bem especial para mim. Por quê? Porque eu nunca fui uma corredora profissional, bem longe disso, sempre fui amadora e até então eu só corria 5 quilômetros. Aliás, eu sempre achei na minha vida que eu nunca seria capaz de correr e comecei com 5 quilômetros, até que veio a oportunidade de eu ir para os Estados Unidos e fazer a maratona da Disney. Só que eu pensei, poxa, já que eu vou vir para os Estados Unidos, vou fazer a maratona da Disney, correr 5 quilômetros, mesma coisa. Quer saber de uma coisa? Eu vou correr 10. E me atrevi, me inscrevi nos 10 quilômetros. E foi super interessante porque teve 2 coisas que eu aprendi com isso. Primeiro, foi no dia 8 de janeiro a prova. Então imagina, eu me inscrevi em novembro. Quando eu me inscrevi, me entusiasmei, comecei a treinar e comecei a ver que tranquilamente eu fazia os 10 quilômetros desde que eu pudesse dar umas caminhadas no meio. E foi legal, foi bacana, porque nesse exato momento eu condicionei a minha mente para quê? Para o dobro. De 5 foi para 10. Então foi o quê? Foi uma questão de condicionar a minha mente a dobrar a minha meta. E a segunda lição é a seguinte, é a mais interessante delas, porque infelizmente depois no Natal, veio o Réveillon, veio as festas de final de ano e durante essas festas, nesse período, foi praticamente impossível de eu treinar. E eu pensei, gente, eu não vou conseguir fazer a prova. Tinha 1h30 para fazer a prova, porque senão você não ganhava medalha. Pelo menos essas são as regras de quem corre de muitas corridas aqui no Brasil. E eu pensei o seguinte, festas e mais festas, guloseimas e mais guloseimas, final de ano, eu não treinei mais nada, vai chegar dia 8 de janeiro, depois de uma viagem eu não vou conseguir, que fiasqueira, não vou conseguir fazer essa prova. Aí eu cheguei lá e conheci as regras do jogo. O pessoal me falou que é uma prova mais tranquila, que você tem a oportunidade de fazer ela em mais tempo, que inclusive tem personagens da Disney que ficam lá à disposição no meio da prova para você tirar foto, que não tem essa rigidez tanto com relação ao horário. A questão é você cumprir esses 10 quilômetros, mas parece que você tem até 2h30 para fazer a prova. E acabei fazendo no tempo que eu tinha me proposto a fazer, 1h25. Mas o que eu quero dizer com isso? Que eu já estava quase desistindo. Conheça as regras do jogo. Eu vejo que muitas empresas, elas acabam quebrando, por quê? Porque elas não conhecem as regras do jogo. Elas não conhecem, elas não sabem quem são os seus stakeholders, que a gente chama. O seu público estratégico. Quem são os seus fornecedores, quem são os seus concorrentes, quem são os seus consumidores, quem são os seus colaboradores, qual que é o cenário que ela está incluída. E aí acaba muitas vezes investindo muito e não conseguindo ter esse retorno e a empresa quebra. Ou a recíproca também acontece, Muitas vezes o profissional, por medo, desconhecer as regras do jogo, acaba não investindo todo o potencial que ele tem numa determinada atividade pelo desconhecimento desta área. E depois disso, inclusive, eu fiquei pensando, poxa, nessas condições eu poderia ter corrido até os 21 quilômetros. Então fica aí a dica, 2 dicas especiais. Primeiro, não tenha medo de se colocar metas maiores, tem muitas vezes que é uma questão de condicionar a sua mente. E a segunda conheça as regras do jogo. É isso aí. E é isso aí, pessoal, finalizando mais um Histórias e Conquistas, hoje além das fronteiras, gravando aqui diretamente de Miami Beach. Quero desejar para vocês uma semana maravilhosa. Cris, quer dar um tchauzinho? Um beijo pro meu Brasil e até logo. Legal. Pessoal, fiquem com a gente, semana que vem tem mais Histórias e Conquistas.
Um beijo bem grande, uma semana maravilhosa, que você realize todos os seus sonhos e alcance aí os seus objetivos profissionais. Fiquem com Deus e até semana que vem.